Quase todos os dias aqui no Manchetes Noticidade nós falamos sobre a dengue. Nessa época do ano, a incidência da doença aumenta. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no nosso estúdio o coordenador da Defesa Civil de Sorocaba, Roberto Montgomery. Muito obrigada pela sua presença aqui no Manchetes Noticidade. Pois não. A forma mais eficaz de combater são os focos da dengue? Eliminar os criadouros do mosquito da dengue, que obviamente são acumulados pelas pessoas e não são verificados semanalmente, que é o ideal para que a gente não tenha, nesse período de chuvas, que praticamente todos os dias a gente tem, se tiver no quintal alguns objetos que possam acumular água, esses objetos em uma semana nós já teremos a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Esse é o ideal, a pessoa se programar e falar, não, toda terça-feira eu vou dar uma geral em casa e tirar tudo que possa acumular água. O que seriam esses objetos? A gente às vezes não percebe, né, dentro de casa. Quais são os focos mais comuns? Em ambiente externo, nesse mutirão, a gente recolheu pneus, a gente recolheu copinhos, garrafas, objetos que realmente não deixam a água vazar, enfim, até aqueles bebedouros para os nossos cachorros, a maioria tem um cão em casa, eles precisam semanalmente ser lavados e lavado inclusive inteiro com uma bucha para que ele não permita que o mosquito se prolifere. Lavar com o quê? O pessoal fala de água sanitária, de vinagre, isso funciona? É indicado? O bebedouro que você está falando é lavar com uma bucha, com a bucha simples, né, dessa que a gente tem, que usa no uso doméstico, pode usar um detergente, que é o ideal, né, e é bom a gente verificar, além desses locais, dentro da nossa própria casa. Você tem um banheiro que está inutilizado por algum motivo. Aquele vaso sanitário, ele tem um ralo sanfonado e tem sifonado e tem também o vaso sanitário. Aquela água, se tiver sem a tampa ou ela ficar muito tempo ali parada, ela vai ser um criador do mosquito. Os ralos também, né, dos banheiros, o pessoal, não sei se é lenda, o senhor esclarece aqui pra gente, pois não. Colocar sal nos ralos, funciona? Hoje nós recomendamos que seja colocada uma colher que seja de detergente em pó. Esse é o ideal para o combate ao mosquito depositar suas larvas. Tá ótimo. Bom, a Prefeitura de Sorocaba fez um mutirão no bairro Vila Nova Sorocaba. Em 3 dias foram recolhidas mais de 17 toneladas. O que chama mais atenção é que esse material estava dentro da casa das pessoas, né? Inclusive, nós estávamos conversando aqui antes, nós recebemos ligações de telespectadores, às vezes, falando sobre terrenos, não só dentro das casas, né? Mas essa sujeira acumulada nos terrenos, elas são jogadas pelos próprios moradores, por outros moradores. Então é importante que além de dentro de casa, que é ali que vai começar, as pessoas também se mobilizem nos terrenos, em locais menos próximos também, né? Exatamente. Hoje a gente tem uma grande preocupação com os imóveis que as pessoas utilizam, mas tem os imóveis abandonados, os imóveis que estão para serem locados, os terrenos vazios e, como você mesma disse, né, as pessoas inadvertidamente e até sem ter esta preocupação, elas descartam aquilo que é inservível para ela num ambiente externo, que é irregular, inclusive é passível de ser, através da legislação municipal, a pessoa receber uma multa, uma intimação para poder fazer a limpeza. O mutirão também atinge esses locais? Atinge, e nós temos já um plano emergencial para poder aumentar as áreas que vão ser vistoriadas e retirar desses materiais inservíveis. Então, esse plano permanece, deve passar por outras regiões da cidade. Foi feito na Zona Norte, mas há um plano aí para a continuidade dele. De acordo com a área de vigilância e saúde, a próxima área vai ser a Vila Angélica. Então, nós vamos priorizar aonde tem maior número de casos de dengue, porque, como todo mundo já sabe, a gente gostaria de voltar a esclarecer,
O mosquito da dengue, ele pica a pessoa infectada e transmite para outra. E o raio de ação dele é em torno de 100 metros. Então, e é democrático. Ele tanto pode picar uma pessoa de classe A, classe B ou C, não importa, e em qualquer local. Então, é esse o grande desafio para toda a sociedade, que a gente apela para que não acumule lixo, não jogue esse lixo em áreas que não lhe pertençam, ou mesmo num terreno da sua própria casa, para que o mosquito não se prolifere. Perfeito. No último boletim divulgado na semana passada, Sorocaba registrava 62 casos de dengue neste ano. 52 deles foram contraídos na cidade. Um novo boletim será divulgado ainda hoje. Lembrando que febre alta, forte dor de cabeça, dor atrás dos olhos são alguns sintomas da dengue. Fique atento e procure uma unidade de saúde o mais rápido possível. Montgomery, eu agradeço a sua presença aqui com a gente no Manchetes Nós aqui agradecemos e contamos com a participação de toda a população para que ela mesma seja beneficiada. Esse é o nosso grande anseio, o anseio do nosso prefeito Antônio Parunzio, que está preocupado com um problema que está começando a criar uma situação que nós não queremos, que pode se agravar. Obrigada pelas suas informações. E ainda falando sobre saúde, a gente fala da importância de tomar bastante água. A incidência de cálculo renal, as pedras no rim, é maior nessa época do ano, no verão. A doença é causada pela cristalização de sais minerais na urina, além das fortes dores, pode levar o paciente até a mesa de cirurgia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, durante o calor, nós suamos mais e, consequentemente, urinamos menos. Entenda na reportagem. A cada dia de sol, 1 litro a mais de água no organismo. Essa é a recomendação médica. E Dona Luísa segue à risca ao levar os netos, primo dos netos e vizinhos para brincar no parque. Trago água. Sempre que eu venho, que eu trago eles, eu trago a água junto. A água faz parte. Cristiane não seguiu o conselho, não. Não tomei a água necessária, que a gente tem que ingerir bastante água. E aí eu acho que esse relapso deu essa pedrinha no rim. Resultado: obstrução do canal entre o rim e a bexiga. Se não fosse uma cirurgia feita em 2010 para extrair a pedra, ela perderia o órgão. Cristiane ainda convive com 2 pedras bem pequenas, mas parece que aprendeu a lição e está tudo sob controle. O médico falou que não preciso me preocupar, mas ele exige que eu tome muita água, mais do que o necessário. E segundo o Centro de Referência da Saúde do Homem, ligado ao governo do estado, alerta para a época mais quente do ano, onde aumenta em 30% os casos de pacientes com pedras nos rins. Por isso, segundo esse médico urologista, o ideal é tomar 1 litro de água a cada 25 quilos. Ou seja, alguém de 75 quilos deve beber pelo menos 3 litros. Isso normalmente, em questões de calor e etc., isso aí deve ser aumentado pelo menos em 1 litro, entendeu? Agora, quem toma 4 litros de líquido ao dia é difícil. O médico dá a dica: urina escura, sinal de perigo. Muitas vezes pode indicar aí a presença de uma urina muito mais concentrada, uma probabilidade maior de formação de cristais e também de formação de cálculos, né? A gente fala agora sobre o tempo. A quinta-feira começou com chuva em algumas cidades da região. Apesar disso, continua abafado. Máxima de 31 graus hoje em Sorocaba. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Itu, as temperaturas variam entre 21 e 30 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Em Pilar do Sul, a mínima é de 20 e a máxima de 29. Mesma máxima prevista para Itapetininga. O corpo de um homem foi encontrado no Jardim Saira, em Sorocaba, na noite desta quarta-feira. Segundo a polícia, a vítima de 51 anos já estaria morta há alguns dias em um terreno na rua Vicente Matiello. A perícia e a funerária estiveram no local. Ainda não se sabe o que causou a morte. A estiagem favoreceu a produção de vinho. A safra da uva mais doce em São Roque aumenta a qualidade da bebida. Além do sabor, a fruta da estação está com um aroma mais acentuado. As uvas no interior de São Paulo estão diferentes este ano. O gosto está muito doce. É isso mesmo. A fruta amadurece em pleno verão. E nesta fase, quanto menor a umidade do solo, mais doce ela fica.
O dono da vinícola explica que a escassez de água aumenta a concentração de açúcar presente nas uvas. E como tem chovido pouco, a safra deste ano está mais saborosa. A uva ela é iniciada após a poda, com a parte da brotação e a frutificação. Até ali é até interessante um pouquinho de água, mas na maturação, principalmente na época do amadurecimento das uvas, é importante que não se tenha muita água. A uva com maior teor de açúcar interfere diretamente no vinho. Segundo os especialistas, ainda que nem todo mundo perceba, a bebida fica mais macia, mais leve, tanto no aroma quanto no sabor. São qualidades comemoradas pelos produtores de vinho. Nesta vinícola em São Roque, interior de São Paulo, são feitos mais de 8 milhões de litros da bebida por ano. E a uva mais doce virou o ingrediente cobiçado. Quando você termina a fermentação, você já resulta com um vinho mais pronto para o consumo, no caso dos vinhos finos tintos. Ao invés de eles terem um tempo de 10, 12 meses de barrica de carvalho, ele pode passar ali por 3 a 4 meses somente. Outras frutas da estação, como o pêssego e a ameixa, também ficaram mais doces, só que a estiagem diminui a oferta na mesa do consumidor e também o tamanho dos frutos. Ela pode diminuir e também pode diminuir a produção, mas em compensação o sabor é muito melhor. Apesar de um cenário que favorece o sabor para as frutas e o vinho, as vinícolas pesquisam alternativas para a qualidade não depender da estiagem. Estamos fazendo pesquisa, buscando uma variação, uma adequação de novas variedades para novas épocas de colheita, proporcionando uma safra um pouquinho mais retardada. Iremos colher as uvas, por exemplo, no mês de maio, aqui em São Paulo, com menos água. Carnaval. Anota aí na sua agenda. No domingo, dia 15 de fevereiro e na terça-feira, dia 17, tem carnaval em Itapetininga. 2 escolas e 2 blocos participam da festa a partir das 9 da noite na Avenida Peixoto Gomide. Em Sorocaba, o Carnaval 2015 terá mudanças. Os desfiles vão ser realizados no Parque das Águas, no Jardim Abaeté. De acordo com a Prefeitura, a mudança amplia em 30% a capacidade do público nas arquibancadas, que passa a abrigar até 6.000 pessoas. Os desfiles estão agendados para os dias 14 e 15 de fevereiro. No sábado, as atrações começam às 8h30 da noite e no domingo, às 8 horas. 9 escolas de samba vão desfilar. Os ingressos custam R$ 3. E o assunto é ainda carnaval. Em Jundiaí, 800 foliões se preparam para os 2 dias de desfile. Tudo quase pronto. Agora um ajuste aqui, um outro ali, para que os carros brilhem na avenida. Pela 10ª vez, a Escola Leões da Hortolândia estará no Sambódromo. Neste ano, levando a magia das brincadeiras de criança. Vamos falar dos personagens infantis que permearam aí toda a nossa história e trazer um pouco dessa história, dessa criança chamada Leões da Hortolândia, que apesar de jovem, apesar de pequeno, uma pequena criança, tem muita vontade de vencer, de fazer um grande carnaval. O barracão da FEPASA se transforma em uma oficina de alegorias. São 9 escolas de samba que fazem o Carnaval de Jundiaí. Para os 2 dias de desfile, a expectativa é de que mais de 35.000 pessoas passem na Avenida Prefeito Luiz Latorre. Mas assim, a gente está com 90% do carnaval no geral já todo totalizado para os desfiles do dia 14 e 15 de fevereiro. Agora é só contar os dias para conferir o resultado dos 8 meses de preparativos. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Assista agora ao Futebol Spot Show. Outras notícias da região às 7h20 no Noticidade com o Fernando Matos. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.